dizendo, será que nós, de fato, estamos exercendo o nosso papel de igreja, que estamos orando, né? E nesses versículos aqui, o Senhor traz uma revelação para nós. Por que nós devemos orar? Para que nós devemos orar? Devemos orar, né, por essas pessoas que estão investidas de autoridade. E aqui diz assim, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, quando nós olhamos para a realidade hoje, nós vivemos uma vida tranquila e mansa, com respeito, piedade. Todos os dias são notícias ruins, né? Infelizmente, nós vemos muitas notícias bastante desesperadoras. E aqui diz assim, orar para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, diante disso, nós percebemos que precisamos nos engajar mais orando, né, por essas autoridades, porque o que vai modificar uma atitude deles, ou até mesmo frear certas atitudes que seriam ilícitas, poderia ser as nossas orações, né? Pode guardar essas pessoas. Então, de fato, eu tenho essa falha, né? Às vezes eu esqueço de orar pelas autoridades. Então, nós como igreja precisamos, como os irmãos falaram, assumir esse encargo de estar orando, porque é Deus quem vai iluminar, né? Deus quem vai iluminar essas pessoas. E assim isso vai refletir, vai trazer, né, de volta para nós. Então, precisamos de fato estar guardando essas pessoas e orando, né, por elas. E outra questão, desfrutando do que os irmãos Pedro e o Ezra Mar falaram, o irmão Ricardo também desfrutou no início, com respeito ao reino, né? Essa revelação do reino é tremenda, irmãos. Nós devemos ser muito gratos ao Senhor por estarmos, né, inseridos nesse viver, nessa vida, recebendo essas palavras. Muitos aí fora, eles discutem, né? A salvação perde, a salvação não se perde, e muitos não compreendem que a chave é a questão do reino, né? O reino. E nós sabemos que a vida eterna já está garantida para todo aquele que crê no Senhor, que recebeu o Senhor, mas para reinar com o Senhor, nós de fato precisamos nos entregar a Ele e viver uma vida, né, multiplicando os nossos talentos e enchendo as nossas vasilhas com azeite, com o Espírito. Isso é o que nos fará ser vencedores, né? Como a Apocalipse 12:11 também diz ali, nós precisamos do sangue do Senhor Jesus, do sangue do Cordeiro, precisamos anunciar a palavra dela, né? E precisamos também negar a nós mesmos, não amar a nossa própria vida. O irmão Ezra desfrutou de um versículo em Hebreus 4, versículo 11. Antes, o versículo 9 diz assim, ó, portanto, resta um repouso para o povo, resta um repouso. E aqui, nesse capítulo 4, diz que Deus, Hebreus 4:4, diz que Deus descansou no sétimo dia. Depois que ele fez todas as coisas, no sétimo dia, ele descansou. E daí o apóstolo, a pessoa que escreveu Hebreus, ele diz assim, né, que ainda também resta um descanso para o povo de Deus. A gente sabe que contando, né, até Cristo foram 4.000 anos, e de Cristo até hoje nós temos mais de 2.000 anos, né? Então, totalizando aí 6.000 e alguns anos. E um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Então, dentro dessa lógica, né, realmente nós estamos perto desse descanso de Deus. Um dia como 1.000 anos. O reino milenar, né, milenar são de 1.000 anos. Resta um descanso. E o versículo 11 diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois. Sabe, irmãos? Para garantir a vida eterna, o mérito não é nosso, né? Basta crer, nós recebemos tudo isso pela fé, por crer no Senhor, a vida eterna. Mas para nós entrarmos no reino, o versículo aqui 11 diz assim, esforcemo-nos, pois. Em outra tradução, na Bíblia Viva, diz, façamos o melhor que pudermos. Na linguagem de hoje, diz, façamos tudo para receber esse descanso. Então,
precisa partir de nós a iniciativa, né? Eu preciso, de fato, estar à disposição para ser usado por Deus. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso me esforçar. Para vocês, para nós estarmos aqui nessa comunhão, né? É claro que isso é um prazer, nós estarmos aqui, mas talvez alguns tenham que ter tido renunciado a algo. Isso foi um esforço para você anunciar a palavra do Senhor, para você jejuar, para você orar, né? Tudo isso ponta para Deus. Então nós precisamos de fato nos engajarmos nesse exército que o irmão Pedro Dong falou hoje, né? Ricardo desfrutou no início, mostrando que os vencedores, eles não são influenciados pelo mundo, eles não são, o Ezra Mar falou semana passada, não são influenciados por coisas exteriores, né? Então, de fato, nós precisamos ter muito cuidado. Eu falo isso com temor e falo por mim mesmo, sabe? Porque, de fato, às vezes a gente vê tantas notícias e, de repente, a gente começa a ficar revoltado, né? E fica influenciados, inflamados por essas coisas. E isso pode fazer com que nós desviemos o foco, né? Isso pode fazer com que nós apaguemos o espírito. E essas mensagens, tanto a mensagem do irmão Ezra Mar na quarta-feira, a mensagem do irmão Pedro hoje, foi para realmente nos alinharmos, né? É importante nós estarmos informados, sim, é importante, mas não podemos deixar que o nosso foco para com o Senhor seja desviado, né? Nossa luta não é contra carne e sangue. Nós devemos orar e devemos ter o nosso foco, que é o nosso Senhor Jesus, esse ministério e a palavra dele, né? Jesus é o Senhor. Então, assim, a parte que eu ganhei foi voltada a que Deus quer formar um exército, né, de jovens, ou Pedro Dong ainda fez um prognóstico, né, que daqui a 10 anos, se nós empenharmos nisso, nós seremos um exército de jovens, pessoas com espíritos jovens fortes, né? Porque as pessoas estão muito inflamadas no aspecto político. Cada cidadão tem seu posicionamento político, isso deve ser respeitado, mas o nosso foco tem que ser o foco de Deus. Se a Amém. gente ficar, podemos dizer que a palavra certa é essa, é ficar perdendo tempo dentro dessas militâncias que estão surgindo por aí, seja de direita, seja de esquerda, seja qual for, a gente está caindo dentro do plano de Satanás. Estamos caindo dentro do plano de Satanás. Nossa luta não é contra carne, não é nem contra sangue. A questão é espiritual. Nós temos que estar nos preparando espiritualmente para a volta do Senhor e também apressando a volta do Senhor. Não que a gente vai abdicar. Eita, palavra difícil, meu Deus, está gravando ainda. Não que a gente vai abandonar a questão do cidadão, né? Cada um tem, mas a questão do foco. O que é que você tem de ideal? Muitas pessoas vão para frente de batalha nessa questão política e a gente esquece que o anticristo ele será um político. O anticristo será um político que vai surgir na política. Então, assim, nosso foco, graças a Deus que o Senhor tem nos dado palavra de direcionamento, que é a questão espiritual. Temos que focar no propósito de Deus, no reino de Deus, e passar essa parte do tempo assim, né? Desfrutando do Senhor, participando das comunhões, orando pelas pessoas, tá? Nos preocupando, até porque quando a gente se envolve muito com essa questão da política, muitas pessoas não vão entender e vão ficar perplexas. Então, assim, nosso ofício é trazer Jesus de volta. O que tiver e o que está dentro do cenário político, nós não podemos controlar. O que estiver para acontecer, vai acontecer, porque é a profecia que diz.
dentro do aspecto da profecia. Então, assim, eu mesmo, tenho o meu posicionamento e etc e tal, mas eu confesso aos irmãos, eu tenho buscado paz. Nem televisão estou assistindo tanto, nem coisas assim que você olha, porque quando você olha para o cenário político, nos seus irmãos, o que vai dar é tristeza. Dá tristeza na gente, a gente olha assim, rapaz, é capaz de dar depressão, é capaz de dar falta de esperança, mas quando nós olhamos para o Senhor, aí nosso coração se enche de esperança. Quando olhamos para o Evangelho, nosso coração se enche de esperança. Então, assim, o inimigo quer o tempo todo tirar nossa atenção do Evangelho para colocar atenção em outras coisas. Então, assim, nossa atenção tem que estar no Evangelho, para o Evangelho, porque esse é o nosso ofício. Né? Não que vamos esquecer das outras coisas. Amém? Fazer tudo para se preparar para a volta do Senhor. Amém. E ter um viver apercebido, né, Senhor Jesus? Então ele falou assim, que nós precisamos ter um viver apercebido. O que é ter um viver apercebido? Não é aquele viver que a gente vive achando que vamos viver para sempre nesse mundo, né? Que a gente nunca vai morrer, que a gente nunca vai se encontrar com o Senhor e vivemos de qualquer jeito, sem se preocupar com a vontade do Senhor para a nossa vida, sem se preocupar em pregar o Evangelho, em as reuniões, em apacentar os irmãos. Então, esse viver desapercebido, ele é um perigo, né, Senhor Jesus? Porque a gente vai se afastando do propósito de Deus, que é ser vencedor. E outra coisa que tocou muito em mim foi as características dos vencedores. Ele falou ali quais são as características, né, do filho varão, da parte forte. Ele disse assim que o filho varão, né, ele é aquele que, Senhor Jesus, ele aplica o sangue do cordeiro, né? Ele toma a palavra, Senhor Jesus. Então, muitas vezes Satanás quer nos enfraquecer, né? Quando a gente erra, falha com o Senhor, aí a gente se sente indigno, e merecedor da graça, que na verdade nós somos imerecedores, né? Mas a gente não pode ficar ali, Senhor Jesus, debaixo da ação do inimigo, né? Preso naquela acusação, a ponto de a gente desanimar por completo, né? Senhor Jesus. Mas ele falou também a característica de um vencedor é aquele que só olha para Jesus, só olha para o Senhor. Ele não está preocupado com as coisas dessa terra, né? Isso me tocou muito, porque Senhor Jesus, ele falou assim que os vencedores, eles não se importam com as riquezas desse mundo, eles não são atraídos, né? O coração deles não é atraído pelo mundo e nem é seduzido pelas riquezas desse mundo, Senhor Jesus. E eu lembrei de um livro que eu li, do irmão Itinis Lee, que é Os Puros de Coração, né? Amém. Ele diz assim, que os puros de coração são aqueles que somente veem o Senhor. Eles têm um coração puro. Eles não têm outro alvo aqui. Eles só veem o Senhor. É como as pombas, né? As pombas, ela só conseguem olhar para uma coisa de cada vez. Então, nós também precisamos olhar somente para o Senhor. Precisamos pedir, Senhor, me ajude a te amar, né? A ponto de nada desse mundo nos atrair, né? Como Paulo falou, vamos viver aqui como se a gente não dependesse de nada desse mundo. Porque, Amém. irmãos, o mundo, ele é tão bonito, né? As coisas desse mundo, ela nos atrai de uma forma tão grande que Satanás, ele está preparando o exército do anticristo, né? Para quê? Para junto com o anticristo, né, eles se rebelarem contra Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor para não fazer parte desse, não ser enganado, né, Senhor Jesus. Então para isso nós precisamos ter um coração puro. Não é que a gente não possa ter nada, não possa trabalhar, ter dinheiro, não é isso, mas é que o nosso coração ele não pode se apegar às coisas dessa terra. Né? Tudo que nós temos é para Cristo e a igreja, né? Senhor Jesus, tudo que nós temos
nós temos que ter a convicção de que vai passar, né? Nada a gente vai levar desse mundo, e nós precisamos amar a vinda do Senhor. E para terminar, ele falou assim que, Senhor Jesus, o dragão, ele está preocupado com os vencedores, ele falou, né? O dragão, que é Satanás, ele não está preocupado com aquelas pessoas que vivem a vida de qualquer maneira, né? Que não tem compromisso com Deus, que vive amando o mundo, fazendo a vontade da carne. Satanás, ele está preocupado com os vencedores. Por quê? Porque são os vencedores que vão trazer o Senhor de volta, né? Senhor Jesus. E ele falou ali uma palavra também para os jovens, em Salmo 110, que o Senhor vai convocar o seu exército de jovens santos, né? Senhor Amém. Jesus, então, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer a minha parte, né? Para, junto com os irmãos, com a igreja aqui na minha cidade, junto com todos os irmãos, nós também sermos vencedores, né? Eu não tô bem além, né, de ser um vencedor ainda. Tem muitas coisas que o Senhor tem que trabalhar em mim. São muitas coisas mesmo, mas dentro de mim há a vontade de ser um vencedor, de reinar com Cristo, né? E todos nós precisamos ter esse objetivo, que é reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Então vamos prestar atenção para a gente conseguir ser um verdadeiro soldado para permanecer, né, na posição, servindo, levando a boa nova, né, amando um ao outro, um amor fraternal, e não desistir, né? Tem até um louvor que eu estava... não vamos olhar para trás, né? Vamos seguir avante, avante vamos. E é isso, irmão. Jesus é o Senhor. Vamos ser o verdadeiro soldado do Senhor. Ele conta com cada um de nós. Amém. Ele conta com o irmão Antônio, ele conta com a irmã Giovana, com a irmã Simone, com a irmã Daphne, com a irmã Graça, com o irmão Souza. Ele conta comigo, ele conta com o Nadson, ele conta com cada um, Jefinho, a Silvanda. Ele conta com cada um que está aqui agora, desfrutando dessa riqueza que os irmãos nos revelou ontem e hoje, e tenha revelado, são profetas do Senhor. Então não vamos nos calar, né? Vamos seguir avante, perseverando, não olhar, como a irmã Graça, os irmãos também falaram, em oração. Vamos orar assim, por todos, para todos. Eu oro por você, você ora por mim, e todos juntos oramos por todos. Porque todos precisam, né? Todos precisam de oração. A minha família precisa, aqui no meu emprego precisa, o governador, o prefeito, o vereador, todos precisam, né? E nós estamos encabeçados no grandioso eu sou o que sou. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Um ponto muito bom você falar, Nadson, que, por exemplo, o roubador, né, ele rouba a paz da pessoa. Se o reino é de paz, justiça e alegria, ele quer roubar isso de nós. Por exemplo, nós sabemos que Paulo fala, antes de tudo, orai por todos os homens. Então, assim, não é discutir política, igual você falou, mas se a gente tiver um entendimento do que a palavra diz, que o Senhor fala, antes de tudo, orai por todos os homens para que tenha paz no mundo, né? Então, a gente só... É igual aquela questão da panela lá que está cozinhando. A política está um caos, o mundo está um caos, mas Deus não fez a terra para ser um caos, fez para ser habitada, como diz a palavra. Então, hoje, porque será que a igreja tem orado pelos governantes? Ou muitas vezes a gente não tem, né, tido o entendimento do papel da igreja no mundo, né? Porque a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Verdade. Então, eu creio que nós temos que ter também o entendimento do que é a responsabilidade da igreja nesse sentido, quando a gente fala de orar, né? O irmão estava até falando,
todo mundo quer o ministério de falar, quer o ministério de fazer isso ou aquilo, mas e o ministério de oração? Quem quer? Então, assim, eu penso, assim, a partir dessa fala sua, que a gente tem que estar posicionado para ser mais que vencedor, esses que vão ser achados fazendo assim, fazendo a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é quando o Senhor estava para passar por aquela grande tribulação, ele levou 2 discípulos com ele, e ele falou assim que eles deviam orar. Quando ele chegou, eles estavam dormindo. Então, assim, ele falou, não pudesse orar nem uma hora. Eu falo para vocês, assim, a tendência, né, de acomodação que o irmão tem trazido para a gente é essa, que o Covid não pegou ninguém da minha família. Louvado seja o Senhor. Eu sou protegido, guardado no sangue de Cristo. Agora, se pegou no do vizinho, não posso orar por você. Então, exatamente. Então, eu penso que a gente tem que orar, independente da situação se acontecer comigo, nós temos o papel, o irmão até, se a gente voltar um pouquinho atrás, ele estabeleceu o relógio de oração. Sim. E nós, assim, temos a tendência de estacionar nesse direcionamento. Por quê? Porque a gente começa a fazer aquele movimento assim, né? Vai passar, vai passar. Então, isso aí é uma coisa que a gente, às vezes, tem que se policiar muito e procurar o entendimento do Senhor. Senhor, o que o Senhor requer de mim nesse momento? Até nisso a gente tem que ter comunhão com o Senhor. Então, amém. Só quis dar uma puxada aí na sua fala, que eu achei muito interessante você falar sobre a política, né? Verdade. Desde quando eu entrei na vida da igreja, o lema era, o tabu era, nós não somos políticos, não podemos nos meter em política. Mas o mundo é político, a vida é política. Então, a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, nós temos que orar pelas autoridades que estão lá, né? Para poder fazerem o papel deles, porque nós dependemos da política, ou de modo indireto ou direto, mas nós dependemos dessa política, e nós sabemos que essa política é satânica. Então, nós temos que orar. Nós temos que ter esse ministério de oração e orar pelos governantes das nossas cidades, das nossas capitais, do país, porque nós sabemos que está um pandamoim, quase que eu não consigo também, Nadson, falar. Mas está um caos. O governo daqui do meu estado, ele está fugido por causa de respiradores que ele comprou de 25 mil, ele deu 250 mil reais. Então, nós sabemos que tudo isso é satânico. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos ter esse coração de orar. Agora, de 2 anos para cá, que eu vejo no quadro da igreja, é orar pelos governantes. Mas antes, eu não via isso. Antes, nós orávamos pelas nossas famílias, pelos irmãos de frente, pela instância, pelas nossas coisas. Mas orar pelos nossos governantes, não. E o Senhor diz lá que toda autoridade foi constituída por Ele. Então, se foi constituído por Ele, Ele precisa de oração. Eu ganhei muito também naquele momento que o irmão Pedro falou da água fria, né? Que a rã é colocada dentro da água fria, e aí você vai e pega e ela não sente, né, ali que é ligado o fogo embaixo dela, e esse fogo, né, vai esquentando devagar, né, devagar. E o irmão falou que esse tempo, essa era, né, ele está fazendo isso com as pessoas, que muita gente distraída, né, e aí ele falou para a gente estar vigilante, principalmente pela palavra que foi trazida, que foi a parousia, né, que é o advento, né, da segunda volta do Senhor, né,
Então, assim, ele falou que quando a rã percebia que ela estava ali sendo cozida, né? Quando a água estivesse fervendo. Então, ele nos advertiu. Inclusive, ele usou o exemplo também do telefone, né? Que a mãe teve que descer do avião para, né? Porque ela não conseguiu conter o choro da criança que não queria ficar sem o celular. Então, eu achei os exemplos assim muito pertinentes nessa época que o Senhor está nos dando o período de isolamento, um período onde é um momento que eu penso que é para o homem refletir mesmo as suas ações, porque a gente não quer mais se sujar, né? A gente, como cristão, a gente quer estar limpo. Porém, esse estar limpo também ele requer da gente muita reflexão de que como que eu estou, né, interagindo, ó Senhor Jesus, como que eu estou interagindo com as coisas de Deus, com o meu próximo, com a vida da igreja, com aquilo que a irmã Graça falou, né? Qual isso aí? É o ministério, não é o meu ministério, é o ministério. Então, ele está chamando a nossa atenção que nós somos um ministro de uma nova aliança. Tanto o irmão Ezra quanto o irmão Pedro. Ele falou assim, olha, é uma grande responsabilidade. O irmão Ezra ainda falou, nós temos que deixar de ser os novilhos, né? Não sei se ele falou assim, os novilhos, para ser ovelhas. Cordeirinho. Os cordeirinhos. Isso. Deixar de ser os cordeirinhos para ser ovelha, porque, né, o espírito está 7 vezes intensificado e, assim, com esse alimento que a gente tem recebido, da gente ajoelhar e pedir ao Senhor, Senhor, né? Me revela mais essa palavra para mim, praticar essa palavra, né? E não deixar que Satanás, como o irmão Domingos Ricardo falou muito bem, ele me enreda nas suas artimanhas, né? Porque Satanás, ele é enganador, ele quer usurpar o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando ele enganou Eva, o que ele falou? Ele usou a mesma, falou assim, foi desta árvore que Deus falou para não comer. Então, o mundo ele está oferecendo diversos alimentos e isso está muito cheio de artifícios para enganar as pessoas. Então, o irmão chama atenção para que nós possamos, né, nos posicionar, como o Domingos Ricardo falou muito bem, como aqueles que são vencedores, né? Os vencedores são aqueles que se encontrarão fiéis, né? Não só são chamados, mas são encontrados fiéis. Então, eu ganhei muito e assim, eu fiquei, irmãos, até agora eu tô assim, eu assisti 3 vezes, mas até agora eu tô muito regozijando da grandeza da apresentação assim que o irmão trouxe para a gente, assim, de quanta grandeza, quanta coisa que o Senhor quer nos dar, nos alimentar. Agora nós temos que nos posicionar como esses que vão ser achados fazendo assim, né? Amém. Jesus é o Senhor. Estou até compartilhando mais cedo com umas jovens sobre o que o irmão falou referente ao governo, né? Que hoje nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? E ele relatou a questão do governo de Daniel, né? Que Daniel, ele estava ali, né? Junto com Nabucodonosor, mas ele decidiu não ser contaminado, ele decidiu, né, viver ali perante as coisas do Senhor. E 2 pontos que me chamou a atenção é que as primeiras coisas que o Senhor fez com Daniel e os seus amigos foi mudar o nome deles e mudar a sua dieta, né, a alimentação. Então, hoje, nós vivemos no mundo, mas o Senhor nos conhece por seus filhos. E nós temos seus nomes, né? Assim como Ele deseja que nós não nos alimentemos das coisas que há no mundo, e sim da palavra. Irmãos, nós não temos do que reclamar, porque comida nós temos de sobra, né? E da melhor comida que nós temos.
temos do alimento diário até livros espirituais. Então, eu ganhei assim, que eu preciso valorizar aquilo que o Senhor tem para mim, né, todos os dias. Que a mesa, ela está posta. Às vezes nós subestimamos Satanás, achamos que ele é fraquinho, né? Nós realmente não percebemos muitas vezes o poder que ele tem de persuasão e nos deixamos levar. Mas quando nós olhamos também para o que há dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus e a força que ele tem, quando nós o permitimos, né, que ele se manifeste através de nós, então essas coisas não vêm nos contaminar. E ele vem atrás dos jovens, como ele falou, né? Eu não estou lembrada agora do versículo que o irmão até finalizou. Se os irmãos souberem, podem falar. Mas que o Senhor, ele conta conosco, com esse exército, né? Que está à frente, que está à batalha, mas que olha apenas para o Senhor. Que vê as coisas que há no mundo, mas que não se deixa contaminar, né? Decide ser diferente. Que, na verdade, nós somos diferentes. O Senhor nos escolheu para sermos esse exército que vai trazer ele de volta, né? Então, o Senhor conta com cada um de nós. Amém. É o Salmo 110, Daphne, que ele falou assim, Isso. listar voluntariamente, né? Que você tem que estar Amém. voluntariamente. Isso mesmo. Amém, irmã. Obrigada. Antônio ia falar, né, Antônio? Cadê ele? Quer falar, meu irmão? Quer falar? Não é forçado, não, irmão. É só amém, irmão Antônio. Senhor, amém, ó Senhor Jesus. Então deixa cada um da forma que Deus colocou, né? Não é obrigado ninguém falar assim, não. É só se Deus tocar no coração, não é verdade, Antônio? Se Deus pedir para te falar, você obedeça. Simone, Ricardo. Amém. Eu sei que gosta de compartilhar os irmãos. Eu enjoei Antônio, porque o Antônio a gente só brinca com ele de vez em quando. Vamos lá. Amém, irmã? Amém. São muitos pontos, né? Graças ao Senhor, o Senhor tem falado bastante esses dias, né? O inimigo, ele tem investido bastante, né? Seja por meio da política ou até mesmo de pessoas, mas o Senhor também tem investido bastante, né? Graças ao Senhor, temos a palavra, temos a oportunidade de estarmos aqui desfrutando juntos, né? Todo momento tem uma mensagem, todos os dias da semana o Senhor, né, nos dá um banquete, né? Não apenas um maná, mas um banquete realmente. E assim, um ponto em comum que os irmãos falaram ontem e hoje foi sobre que o Senhor é o único que nos preenche, né? No mundo as pessoas buscam muitas coisas para se preencher, mas o Senhor é aquele que nos preenche. A obra do Senhor é nos conduzir ao Espírito, né? Isso é andar nos pastos verdejantes, né? E o irmão relacionou o propiciatório ao trono da graça, né? Tem aquele versículo: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia para socorro e acharmos graça em ocasião oportuna. Graças ao Senhor, temos disponível a todo momento o Espírito, né? O Senhor está acessível a nós. Precisamos estar a todo momento, né, buscando a presença do Senhor, porque Ele conta conosco. O Senhor já fez a parte dele, né? Mas precisamos fazer a nossa. A irmã falou que muitas vezes o Senhor nos dá um banquete, riquezas insondáveis, mas a gente se contenta com migalhas, né? E o Senhor realmente fica triste. Imagine uma pessoa preparar, né, um almoço, uma comida, né, um banquete, e aí a outra pessoa vai comer biscoito, né? Então não tem lógica, né? O Senhor, Ele quer que nos alimentemos dele, né? Todos os dias. São muitos pontos. Amém. Então fala os outros.
É muita Fica à vontade. coisa. Então vamos preparar um dia você ministrar a palavra aqui. Fala, Simone, tá muito bom. Eu sou meio envergonhada. É assim, porque todos os dias, tem os dias que a gente desfruta livros aqui e tem também as reuniões. Hoje com as crianças estávamos desfrutando como é que se fala? Das pragas no Egito, né? E aí relacionamos com o que estamos vivenciando hoje, né? O Senhor permitiu que Faraó endurecesse o coração, não foi à toa, mas ao mesmo tempo o Senhor estava suprindo o povo, né? E assim, da mesma forma hoje, o Senhor tem permitido que tudo isso venha se prolongar, mas o Senhor está cuidando de nós, né? Ele provém tudo o que precisamos, Ele não nos abandonou. Pelo contrário, Ele tem nos suprido, né? Grandemente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Os irmãos falando e eu aqui meditando. Cheguei um pouco atrasado, estava no culto, mas consegui ouvir muitas coisas da parte do Senhor. E estava aqui refletindo sobre a importância da gente fazer parte de um exército vitorioso, no qual o Senhor nos chamou, e ter um comandante que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra. Amém. Então, o Senhor, quando Ele diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, Ele está nos convidando para fazer parte desse exército, para estar militando com Ele, como os irmãos colocaram aí, que nós somos os pés de Deus aqui na terra, a boca dele. Nós precisamos estar dispostos, né? Estar nos colocando à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui para estar fazendo o teu querer. Amém. 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 Aleluia.